Olá, muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Núclea Talks. Esse é o videocast da Núclea e hoje a gente tem um tema bastante atual e interessante. A gente vai falar de estruturação e monetização de dados e também vamos passar por vários temas, entre eles como a gente cria valor para os clientes, como a gente precifica. E para isso tenho aqui junto comigo dois grandes especialistas no tema. Então, sou Rodrigo Friato, vice-presidente de negócios na Núclea, e tenho hoje aqui para essa conversa Murilo Garcia, que é o superintendente executivo de dados e o CDO da Núclea, e Lilian Muto, que é a gerente responsável pelos produtos e a head de toda essa frente de monetização de dados também aqui da Núclea. Então, primeiro passo a palavra aí para vocês se apresentarem, contar um pouquinho aí da história do que vocês já fizeram e têm feito de dados aí ao longo do tempo. Muito obrigado pelo convite, Friato. Então, esse é um tema que eu adoro conversar, discutir. Eu trabalho, inclusive, com dados, inteligência artificial, analytics, desde 2012. Sempre com esse viés de entregar valor para o negócio, para diferentes mercados. Na Núclea, eu comecei no final de 22, com esse desafio de estruturar toda essa área de dados, trazer os dados, criar produtos e começar a trazer valor para a Núclea. Lilian? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui e falar desse assunto super interessante e desafiador. Eu estou na Núclea desde julho de 23, aqui com o Murilo, construindo a área de produtos de dados, construindo a equipe, construindo os processos e principalmente produtos que entregam valor para os clientes. E vai ser um prazer falar sobre esse assunto, a nossa jornada, contar um pouquinho, compartilhar com vocês. Legal. Bom, bacana estar com vocês e para a gente já esquentar a conversa e começar aqui, acho que assim, a Núclea tem grandes bases de dados por processar serviços de infraestrutura no mercado financeiro, né? E a gente tem ouvido todas as tendências tecnológicas e tudo mais que estruturar as bases de dados e trazer isso de uma maneira organizada e bem e tecnologicamente robusta é fundamental. Então, se vocês puderem comentar, talvez, desse início da jornada, né, de como foi esse processo de estruturação de todos esses dados até para que sejam possíveis a elaboração desses produtos de monetização, acho que é bom tema para a gente começar a nossa conversa aqui. Um erro comum quando se trabalha com dados é pegar todos os dados que a empresa tem, jogar no lugar e depois começar a pensar o que eu vou fazer com isso, né? Aqui na Núclea a gente fez um pouco diferente. A gente já tinha uma ideia inicial, né, do que a gente poderia prover para os clientes, mas aí o que a gente fez foi trazer os clientes para conversar, para entender as dores que eles precisavam resolver, olhar os dados e falar, tá, então faz sentido primeiro trazer as informações de boleto, as informações de cartões, vamos pegar as informações de TED e começar a criar os produtos que faria sentido para as necessidades do cliente. Um ponto importante é sempre começar do para que você vai usar o dado. Em cima disso, depois que você sabe para que e você desenha um produto, você tem que saber com que frequência aquela informação precisa ser atualizada para conseguir atender o que o cliente precisa. E aí garantir que o fluxo todo dos dados, desde onde eles são gerados até o produto final, ele está de acordo com a necessidade do cliente. Um outro ponto muito importante é você conhecer muito bem os dados. Então, o que significa cada informação, como aquela informação deveria estar apresentada, e só assim você consegue criticar quando você recebe um dado, se ele está correto ou não, e aí sim você consegue fazer um controle de qualidade dos dados que atenda às necessidades. Se você não conhece bem os dados, você não tem como criticar e não sabe se a qualidade do dado está boa e se o seu produto final vai estar bom. Legal, então acho que você já acabou mencionando um pouco aqui, Murilo, mas no final das contas essas são boas práticas para ingestão dos dados, né? Acho que tem a parte do conhecimento. Plataforma tecnológica também foi um desafio, se você puder comentar assim, como uma empresa que tem sistemas super robustos de infraestrutura do mercado financeiro, no final das contas precisa se estruturar para conseguir trazer todos esses dados para serem trabalhados. Acho que você trouxe um pouco do tema de qualidade, mas boas práticas aí na ingestão de dados, o que você recomenda para
empresas parecidas ou não com a Núclea que estejam querendo trilhar esse caminho aí? Muito bom. Primeiro, escolher um bom parceiro tecnológico. No caso da Núclea, a gente escolheu a AWS, né? E que dá muita flexibilidade. Diferente, a AWS é um provedor de serviços de nuvem, né? Um dos 3 mais famosos que tem. A gente tem a Azure e a Google também. E aí, eles já têm serviços super sofisticados que a gente consegue usar. E esses serviços vão evoluindo. E você consegue se aproveitar disso. Por que é importante essa decisão? Porque no caso da Núclea e de outras empresas que trabalham com dados, a gente está falando de uma alta volumetria de dados, né? Então são dados transacionais, de transações financeiras do Brasil inteiro, entre bancos, e a volumetria e a taxa de atualização desses dados é muito alta. Então, para você conseguir trabalhar de forma eficiente com esses dados e conseguir entender o dado e criar produtos, você precisa usar tecnologias específicas para isso, tá? A gente está falando de Big Data, né? Então, trabalhar com grandes volumetrias de dados, então conseguir armazenar e processar esses grandes volumes e gerar insights a partir desses grandes volumes. Então, sim, tem um desafio de você escolher um parceiro de tecnologia que vai atender o que você tem que fazer ali e ir evoluindo a solução. Ainda nesse sentido, você também tem que fazer o que faz sentido para o negócio. Em tecnologia, e dados não foge disso, tem muito hype, né? Então você tem que procurar fugir um pouco disso. Eu preciso fazer esse indicador. Talvez seja uma coisa que você consegue fazer uma conta, algo simples. Não, eu preciso calcular um score. Então eu vou usar machine learning, por exemplo. Então a gente tem alguns produtos que a gente usa machine learning, que é um tipo de inteligência artificial, porque a gente precisa usar uma técnica para conseguir chegar naquele resultado. Então, por exemplo, a gente tem um produto que prevê quanto que uma empresa vai receber em boletos no próximo ano. Para fazer essa inferência, para gerar esse modelo, a gente usou inteligência artificial. Então a gente tem um time também, essa é uma outra parte importante, de ter pessoas capacitadas para trabalhar. Tem cientistas de dados, a gente tem engenheiros de dados, tem engenheiros de machine learning. Então essa parte de você ter um time com conhecimento profundo nessas tecnologias sofisticadas é muito importante, senão você não consegue fazer o seu trabalho. Simplificar quando precisa simplificar e deixar mais complexo quando precisa, quando a necessidade pede. E aí eu agora queria saber da Lilian. O Murilo comentou aí, acho que na primeira resposta, esse ponto de ouvir os clientes e co-criar com os clientes a solução. E eu queria que você comentasse um pouco como tem sido esse processo de criar produtos de dados na Núclea em co-criação com os nossos principais clientes. Então, como é o processo, como que essa interação acontece, no final, como a gente identifica os problemas e, melhor de tudo, como os nossos dados, no final, resolvem os problemas dos clientes. Bom, esse é um ponto bem interessante, por conta que os produteiros, acho que a maior dor de um produteiro é construir algo que ninguém usa. Então, essa parte da cocriação, a gente faz aqui na Núclea justamente para a gente mitigar esse risco. A gente tem uma squad específica que constrói produtos com os clientes. Então, a gente vai junto ao cliente, entende o processo, quais as dificuldades, quais as dores que ele tem. E juntos a gente olha para o que a Núclea tem de informação e constrói uma solução que atenda àquela necessidade. Não vai ser algo específico, porque a gente pensa naquele cliente, mas nos clientes parecidos, no mercado como um todo. Então, dessa forma, a gente conseguiu construir. Hoje a gente tem mais de 30 produtos, né? Em julho de 23 a gente tinha 4 produtos. Então, dessa forma, a gente conseguiu evoluir e ter clientes que contrataram esses produtos e usam hoje nas suas operações. Legal. E você tocou um tema aqui que eu acho que é bacana. Você falou de, eventualmente, necessidades parecidas, mas no final das contas, de ter que personalizar. Como dosar esse tipo de coisa, né? Então, eu estou co-criando com um cliente que eventualmente tem uma necessidade específica para crédito, ou para cobrança, ou para ajudá-lo no CRM, numa estratégia comercial. Como replicar isso depois e se é perfeitamente replicável ou se no final das contas
aproveita boa parte do trabalho, mas depois tem que acabar personalizando. Como que acontece essa interação com os clientes de maneira geral, hein? Esse trabalho ele é bem legal, porque a gente costuma falar que nossos produtos são Legos. Então, a gente tem várias pecinhas que se encaixam e formam soluções de acordo com a necessidade do cliente. Então, tem um produto, não é um produto específico que serve só para concessão ou só para cobrança. Dependendo da necessidade, a gente junta um produto com outro e a gente consegue resolver um problema que o cliente tenha ou na parte de prospecção, ou na parte de monitoramento, cobrança, concessão, né, em diversas áreas. Então, essa é a forma que a gente tem de não precisar ficar customizando para todos os clientes, mas, de alguma forma, personalizar. E tem um trabalho muito consultivo que os comerciais fazem, junto com os especialistas, com produtos também, de entender essa dor do cliente e fazer essa junção das pecinhas para transformar em solução. Legal. E aí, descrevendo um pouco, talvez, desses 2 anos e pouco de aprendizado, uma das coisas que a gente sabe é que a Núclea tem bases de dados, acho que o Murilo citou algumas delas aqui, exclusivas, que ninguém no mercado tem. Então a gente sabe que o trabalho do mercado financeiro, por exemplo, com os birôs de crédito, é bastante maduro, né? E no final das contas, a gente está falando de, eventualmente, pegar dores específicas que esse mercado maduro não resolveu, e que, eventualmente, essas informações que a Núclea tem resolvem. Então, eu queria que vocês descrevessem um pouco também como é este processo de ser complementar, né? Porque muitas vezes a gente entra num cliente não para substituir uma informação que ele já tem, que já está super madura e consolidada lá dentro, mas a gente entra para resolver uma dor específica que vai gerar valor para esse cliente, ou melhorar um processo que ele já tem, um KS, que melhora a decisão de crédito dele, um trigger que vai ajudá-lo num processo de cobrança, mas é adicional ao que ele já tem. E acho que eu queria que vocês comentassem um pouco disso, como provar essa geração de valor para o cliente, que no final das contas acaba definindo o valor que a gente consegue cobrar nos produtos que a própria Núclea gera. Então, contar um pouco dessa jornada talvez possa ser interessante também para alguém que esteja querendo trilhar esse caminho aí. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque é como você comentou, esse mercado de informações para tomada de crédito, para todo o ciclo de crédito, ele é super maduro, tem grandes players que estão muito próximos dos bancos há muitos anos trabalhando nesse mercado. A Núclea, como você comentou, tem dados que nunca estiveram disponíveis para o mercado. Então, como é que a gente está conseguindo fazer isso, né? Trabalhando muito próximo dos clientes, porque o que a gente fala logo na largada é que se ele quiser pegar as nossas informações e simplesmente passar no mesmo processo que ele passa as informações de birôs, ele não vai capturar o valor que ele poderia capturar se ele não gastar um tempo junto com os nossos especialistas para desenhar o que faz realmente sentido. Ele vai ter que investir para mudar o processo dele, porque o processo está adaptado para esses dados que já existem. É commodity, né, Lina? Que é o que já está disponível, que todo mundo, é mais do mesmo. Se o cliente ele quer se diferenciar, tem uma etapa de gastar um tempo dos times que vão usar esses dados junto conosco para entender como eles já usam os dados de mercado e o que a gente pode fazer para melhorar. Tem o ponto certo no processo de crédito dele que ele consegue usar melhor. Uma coisa é ele usar isso para clientes encarteirados, clientes que ele já conhece bem. Outra coisa é ele usar isso para clientes que ele nunca viu na vida. Dependendo do cliente, faz mais sentido usar num lugar ou no outro. A gente tem tido sucesso em várias partes dessa etapa, tanto na concessão de crédito, quanto na parte de recuperação, parte de CRM. Mas é um trabalho a 4 mãos muito próximo do cliente, porque é algo novo. Não sei se você quer complementar. Tem algo que a gente ouve bastante dos clientes, é que a gente consegue antecipar algo que ele tinha que esperar um tempo para formar um histórico e conhecer o cliente. Então, a Núclea ela tem muita informação de histórico e isso ajuda muito na tempestividade das tomadas de decisões. Esse é um ponto que acho que é super legal ser explorado, né? A gente ouve, e eu que vim aí do mercado financeiro por 20 anos,
essa sempre foi uma queixa, tanto dos clientes quanto das próprias instituições financeiras, né? Os clientes, na ansiedade de abrir uma conta, um relacionamento bancário e ter acesso a crédito, por exemplo, e das próprias instituições financeiras de ter assertividade de dar crédito para o estabelecimento, para o empreendimento que faça sentido e que tenha uma boa capacidade de pagamento. E assim, não é só a concessão em si, né, mas também o tamanho dessa concessão. Como que tem sido isso? Porque isso é um trabalho que tem muito valor, porque assim, ajuda tanto o mercado, os clientes, dos nossos clientes, que acabam tendo acesso a crédito talvez mais cedo e com um tamanho mais adequado, e obviamente ajuda o mercado financeiro a tomar as melhores decisões. Conta um pouco sobre isso, Lilian, que você mencionou, que tipo de informação que existe dentro da Núclea que eventualmente ajuda neste processo e acelera esse conhecimento aí por parte dos bancos. Como a gente recebe um volume muito grande de transações das empresas, a gente tem a capacidade de verificar o porte dessas empresas, né? Então, é o que o mercado chama de estimar o faturamento. Então, a gente vê a informação que passa aqui pela Núclea, que é boleto, de cartões, e a gente consegue fazer tanto uma predição futura, quanto olhar ali o passado e identificar o porte. Isso, por si só, é muito valioso, né, para as instituições financeiras, para os bancos, porque é algo que hoje eles não tem muito disponível no mercado, o que tem não tem muita efetividade, né? Não é tão acurado assim. Então, a gente tem visto que isso agregou muito valor para os nossos clientes. Você está trazendo que muitas vezes ele é novo para aquela instituição, mas não é novo no mercado. Isso. Exatamente. Então, um dos clientes que a gente conversou, ele falou que normalmente ele espera pelo menos 6 meses para conhecer o comportamental, o behavior daquele cliente, para aí, de fato, entrar no jogo com o cliente e trabalhar de uma forma que ele trabalha com os clientes que ele conhece já há mais tempo. Com os nossos dados, ele consegue encurtar isso e, na largada, já ter esse histórico, tanto de 6 meses quanto até mais, né, de como aquele cliente opera no mercado. Porque pode ser um cliente novo para esse banco, mas que trabalha há dezenas de anos com outros bancos, né? Legal. E como que, acho que resumindo tudo isso, acho que tem desde o ponto de tecnologia que você trouxe, gestão de dados, cocriação com o cliente, trazer diferencial. Se vocês precisarem aí, listar 2 ou 3 grandes aprendizados dessa jornada aí de mais de 2 anos trabalhando na monetização de dados únicos para o mercado, o que vem na cabeça de vocês, assim, de grandes aprendizados desse processo todo? De novo, mais uma vez, para deixar para quem está assistindo aí e quer percorrer essa jornada, presta atenção aqui que isso aqui não é trivial. Eu acho que, até reforçando uma coisa que eu já falei, é você focar no problema que você quer resolver. Porque é muito comum a gente pensar, deixa eu ver o que eu tenho de dados e eu vou ficar gastando meses explorando esses dados sem saber se eu vou ter um problema para resolver. Então, eu acho que assim, o fundamental pensa no caso de uso, no problema de negócio que você quer resolver. E aí vai de trás para frente, fala, tá bom, eu tenho dados para resolver isso? Tenho, são esses dados. Como é que eu devo trabalhar esses dados para resolver? E vai iterando com os clientes para ver se realmente você está indo na direção correta. Aqui, todos os clientes que consolam nossos dados, eles testam antes. Assim. A ideia é que seja um investimento para o cliente. Ele vai pagar X, vai ter um retorno de 100X. E para você garantir isso, o cliente tem que estar envolvido desde as etapas iniciais. Alguma coisa a complementar, Lília? Eu acho que nessa parte de olhar para os dados, olhar bem também para essa parte de monitorar a qualidade desses dados, como eles estão chegando, porque na ansiedade de desenvolver produtos e entregar valor, né, que é o mais importante, que é o resultado, a gente às vezes esquece que essas coisas são muito importantes. Porque, às vezes, isso lá na frente pode causar algum ponto, alguma dor maior para a gente, para o cliente. Então, acho que esse é um aprendizado grande que a gente tem. Que é o cuidado na entrega também, né? Então, não adianta nada, talvez, desenhar uma solução super bem feita e robusta e, no final, você tem algum furo, algum buraco na ingestão desses dados ou na base de origem, que acho que isso é um ponto super relevante também. Esse é um ponto importante, porque na verdade os dados que a gente tem, eles representam um comportamento humano, financeiro. Então as empresas estão transacionando. É uma informação real,
mas ela pode ser deturpada pelo comportamento das empresas. A gente tem que ser capaz de monitorar isso, capturar esses fenômenos, até para poder alertar os clientes do que está acontecendo, por mais que a informação esteja correta, ela está correta, mas é um fenômeno importante você observar. Perfeito. E que tem que ser observado da maneira correta para não impactar eventualmente uma decisão que pode ser tomada de maneira inadequada por essa anomalia. Exatamente. É isso. E comenta um pouco dos resultados, acho que vocês falaram de desenvolvimento, mas se vocês puderem comentar um pouco de como, eventualmente, esses produtos de monetização de dados da Núclea já ajudaram os clientes. Então, o que vocês conseguiram construir aí ao longo de 2024, acho que é super bacana tangibilizar. Bom, em 24 a gente conseguiu ter alguns contratos importantes, relevantes, né? Então a gente saiu de um faturamento do zero, né? E conseguiu um faturamento relevante. E em números, assim, da área, a gente saiu de uma quantidade de produtos pequena, né? Que eu falei, 4 produtos para mais de 34. Isso representa mais de 300% de aumento no throughput. Além disso, a gente conseguiu melhorar o time to market, a gente reduziu quase 50% o tempo que a gente entrega os produtos. Lógico, foram aprendizados, evoluções, melhorias, né? Envolve várias áreas também, não foi uma área só. Além disso, pipeline comercial, área comercial, que também está crescendo, está sendo construída, assim como a nossa área, ela aumentou também em 300% a quantidade de pipeline que eles conseguiram gerar, porque a gente gerou produtos, eles conseguem gerar oportunidades também. O tempo de backtest, que a gente levava cerca de 5 dias, a gente reduziu para 2 dias. O tempo que a gente desenvolve modelos customizados para o cliente, que é algo que tem muito valor, também a gente diminuiu de 10 dias para 2 dias, usando inteligência artificial, machine learning. Então, esses resultados foram muito importantes. Para os clientes, a gente consegue agregar muito ali na parte da política deles, né? Eles conseguem ter uma maior aprovação, menor mitigação de risco. A gente tem visto clientes utilizando diretamente suas políticas ou empresas que têm clientes que usam seus motores fazendo isso também e tem agregado muito valor. Muito legal. Eu acho que o que foi bacana o ano passado é que a gente conseguiu atender grandes bancos. Inicialmente, a gente começou com um esforço muito forte de cocriação com os grandes bancos e também conseguimos atender outros clientes muito menores, mas assim, bem menores. Então, a gente está conseguindo atender um mercado que é muito amplo, né? O Brasil tem players, né, nesse mercado de tamanhos completamente diferentes. Além de atender bancos, a gente atendeu outros mercados, né? A gente atendeu credenciadoras, né? E também atendemos até indústria. A gente vendeu alguns indicadores nossos para a indústria, para melhorar os processos deles. A gente está entrando também agora no mercado de securitizadoras, FDICs. Então, o legal é que, assim, a gente não está falando só de banco, né? A gente tem os bancos e instituições financeiras, mas tem um grande mercado a ser explorado que a gente já começou a conseguir atender com as soluções que a gente criou. Perfeito. E acho que a Lilian comentou um tema, e você também acho que comentou, de tecnologia, então a gente ouve muito hype. Eu queria que, para fechar aqui essa conversa, vocês trouxessem um pouco do que, na visão de vocês, são os próximos passos, quais são as novas tendências, o que a gente vai fazer para inovar, e também deixassem uma mensagem final aí de encerramento. Então, queria ouvir um pouco dos dois, o que vocês enxergam para frente, dado que esses 2 anos aí foram de muita construção, e acho que é muito bacana ouvir os resultados, mas o que a gente enxerga para frente, e deixassem uma mensagem final para a gente aí, para encerrar. Como a gente trabalha com os problemas concretos do cliente, a gente vai usando a tecnologia conforme a gente tem a necessidade. Então, um exemplo bom a gente criou essa estimativa futura de recebimentos. Isso foi bem complexo para fazer, assim, do ponto de vista de ciência de dados. A gente teve que fazer, só para um indicador deles, criar 9 modelos diferentes, clusterizar a nossa base de clientes, foi super complexo fazer. A gente está pensando em algumas coisas
com umas outras informações, por exemplo, de recebíveis de cartão, essa vai ser bem desafiadora, a volumetria de dados é muito alta, a gente vai ter que pré-processar os dados. Uma coisa que a gente gostaria de conseguir fazer é, por exemplo, dado um cliente, a gente conseguir automaticamente, usando inteligência artificial ou machine learning, já sugerir quais são os melhores produtos para aquele cliente. Então, dado o perfil do cliente, ou mesmo dados transacionais, porque a gente tem informações dos nossos clientes, né? Então, já ser mais positivo. Olha, a gente avaliou a sua operação e a gente entende que esses são os melhores produtos para você, né? Ser mais prescritivo. Eu acho que assim, a gente está só começando, tem muita coisa para explorar, pensando para os próximos anos. Então, a gente pode ir para outros mercados, a gente tem muito que explorar nos próximos mercados que a gente acabou de começar a entrar. Bem desafiador, mas essa é a parte gostosa, né? Boa. Lilian? Para o futuro, o que a gente vê aqui é muito a parte da experiência do cliente. Então, a gente está focando em melhorar muito a experiência dos nossos clientes e pensando em digitalização dos nossos produtos. Então, criar autosserviço, criar relatórios, de forma que a gente consiga aumentar mais a nossa base de clientes. Então, a gente atende hoje clientes grandes, médios, mas a gente poder expandir para todos os portes de cliente. Esse é um ponto importante. E nessa parte de experiência, usar tecnologias também que o mercado não utiliza para fazer um backtest, para trocar informações com o cliente, que é algo que o mercado hoje acho que não olha tanto para isso, e é um ponto que a gente já identificou que é uma dor. Bacana. E ficamos com essa mensagem final aí acho que tem muito por vir ainda. Acho que eu tenho que agradecer demais vocês dois aqui. Acho que foi um bate-papo excelente. Acho que para quem está pensando em trabalhar com dados ou pensando em entrar no mundo financeiro, acho que a gente teve insights muito bons aqui para a gente trazer esse tema que é super relevante à tona e acho que debater pontos super críticos. Agradeço mais uma vez, Murilo e Lilian, aqui pelo excelente bate-papo. Acho que vocês trouxeram insights muito bacanas aí, acho que para todo mundo que está pensando em entrar no mundo de dados ou usar dados para tomar as melhores decisões aí de crédito, de cobrança, de CRM, acho que vocês trouxeram pontos muito relevantes. Reforço a mensagem que eu deixei lá no início, então sigam a Núclea aí no YouTube, nas redes sociais. Nosso site tem bastante informação, é o www.nuclea.com.br. É isso. Núclea, o nosso negócio é potencializar o seu.